Bom, gente, eu vou me apresentar primeiro, né? Tem algumas pessoas que não me conhecem. Eu sou a Ana Shimofusa, sou da BeFuture. Nós somos uma empresa de Educa Mais Ação. Então, a gente trabalha com várias coisas. O que a gente faz, na verdade, são soluções de aprendizagem com o propósito de conectar o ser no futuro, né? A gente cuida das pessoas para conectá-las com o futuro. E falando de futuro, o futuro está agora mais perto do que tudo para a gente, né? Esse mês aqui na BeFuture nós vamos falar de futuro e trabalho. E para começar as nossas lives, ontem nós tivemos a participação da Dani também num treinamento que a gente está fazendo, que é Conectando Você com o Futuro do Trabalho. A Dani esteve lá conosco. E hoje ela está aqui nessa live para a gente poder iniciar uma conversa super bacana nesse tema tão importante agora, nesse momento. Então, eu acho que eu nem preciso, não vou apresentar a Dani, quem ela é, acho que ela pode mesmo se apresentar e a gente ir falando um pouquinho mais. Boa tarde já para todo mundo. Primeiro, obrigada por esse convite, Ana, porque a BeFuture está trazendo um assunto super relevante para o momento. Eu acho que todo mundo está preocupado, qualquer profissional, seja em empresa, seja como autônomo, está preocupado com esse momento, o que vai ser daqui para frente, se a gente vai ter emprego, né, se a gente vai ter trabalho. É muito relevante esse assunto porque a gente realmente está numa fase muito de ansiedade. E eu vou falar desse assunto que eu adoro, que eu sou apaixonada, que é futuro do trabalho, e também contar um pouquinho da minha experiência como profissional nessa nova era que a gente está, que é a cultura do E, né? Que a gente fala que o profissional multicarreira. Então é muito legal e acho que o que a gente vai fazer aqui é mais um bate-papo, nada é verdade, porque é muito do que a gente vê aí fora e o que a gente pode discutir. Então, espero que seja relevante para vocês esse assunto. E eu vou começar. Bom, deixa eu contar primeiro, né, a minha história, eu contar um pouquinho da minha vida. Eu tenho 42 anos, meu nome é Daniele, e eu sou mãe, e desde os 13 anos eu trabalho. Eu amo trabalhar, adoro trabalhar. Então, quando eu tinha 13 anos, eu fui convidada na verdade, a minha tia tinha uma fábrica de biquínis, e ela falou assim, vocês não querem vir aqui trabalhar, você e sua prima, trabalhar em dezembro, no final do ano, perto do Natal, e fazer pacote? E aí eu adorei ter minha independência. A gente trabalhava e a gente não gostava, nem precisava muito do salário, mas a gente tinha a oportunidade de ganhar um biquíni, escolher o biquíni mais legal da temporada. Então a gente adorava, eu e minha prima. E aí foi quando começou a nossa história com o trabalho. E aí eu trabalhei... Bom, eu estou no mercado eu trabalho há 20 anos no mercado corporativo. Eu ainda sou funcionária CLT e também de uma forma um pouco diferente, né? Porque é uma forma flexível que eu tenho trabalhado agora. Mas também tenho uma empresa. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história também. E aí, em 2017, eu fundei a Trabalhos Flexíveis. Eu tive uma ideia, porque depois que eu trabalhei, eu estava no mercado corporativo, trabalhando numa multinacional, que era o Grupo Accor, e aí eu engravidei. E quando eu engravidei, eu estava num ambiente super masculino, super resistente, ninguém entendia o que era ser mãe, ninguém entendia o que era ter filho. E aí eu saí de licença maternidade e quando eu voltei, eu descobri que estava grávida de novo. Não sei se alguém já teve essa experiência de ter um filho seguido do outro. Quem é mãe sabe. E a gente sempre tem essa questão, né? Será que eu vou abandonar meus filhos? Será que eu vou ter que fazer uma escolha? Né? É difícil demais sendo mãe e tendo um mercado tão
contra, né? Tinha naquela época um mercado tão contra a maternidade, porque a gente precisava dar resultado. Você queria ser uma grande executiva. Hoje, graças a Deus, isso está mudando. E a gente está num mercado mais inclusivo e tendo outras oportunidades. Bom, então, voltando à minha história, né? Eu tive que voltar e falar para o meu chefe que eu estava grávida de novo. Vocês imaginam a cara dele, né? Espero que ele não esteja me ouvindo aqui. Mas você imagina a cara dele quando eu falei, eu tô grávida de novo. Tinha gente na empresa, gente que nunca viu, nunca me viu como normal, sem barriga. Porque eu fiquei 18 meses, eu olhava e falava, nossa, essa mulher, ela vai parir um elefante, não é possível. E aí eu falei pra ele, eu tomei a decisão, eu não vou querer mais trabalhar, eu vou sair e assumir todos os riscos. Eu perdi a oportunidade, todos os direitos que eu tinha e saí da empresa para cuidar dos meus filhos. Isso, acho que hoje isso aqui, parênteses, é uma oportunidade da gente, de hoje, das mães de hoje em dia, tentar negociar uma outra possibilidade, né? Elas podem hoje pleitear uma vaga mais flexível. Isso é possível, né? Hoje é mais possível do que era antigamente. E eu, como eu fiz essa escolha, eu continuei com aquilo, porque eu queria trabalhar de uma forma flexível, assim como muitas outras mães e das minhas sócias hoje, que são da Trabalhos Flexíveis também, que são maravilhosas e super parceiras. E aí eu fui... em 2017, encontrei uma oportunidade, a Social Good, que é uma aceleradora de impacto social, abriu uma chamada para startups. E a gente tinha que entrar com uma ideia. E eu falei, por que não? Né? Se deu certo para mim trabalhar de forma flexível, por que não levar isso para outras mães que podem também fazer isso? E aí nasceu a Trabalhos Flexíveis. A ideia era fazer uma plataforma que ajudasse as pessoas a trabalhar de forma mais flexível, mães, aposentados que queriam ter horários mais flexíveis, pessoas que tinham um estilo de vida e queriam conciliar a vida profissional com a pessoal. Então, isso foi super bacana. E aí deu super certo, a gente pivotou, porque o que a gente viu, a ideia era muito legal e tão deu certo que hoje em dia, a gente, está todo mundo remoto, né? Vocês viram? Em 2017 ninguém pensava nisso quase, né, Dani? 2017 era uma coisa super nova e a gente está falando só de 3 anos, né? Claro que a gente foi acelerado, né, para tomar essa decisão de ter um trabalho flexível, mas o mundo tá desse jeito, né? 3 anos atrás quase ninguém imaginava ou vivia um trabalho flexível e agora quase todo mundo está virando, né? Mas é bem legal a sua história. E é por isso que, na verdade, eu achei super legal você compartilhar com a gente isso, porque além de você ter vivido isso, essa coisa de estar vivendo, né, essa coisa de ter um emprego e uma empresa, né, você também é especialista, né, estudiosa pra caramba desse tema trabalhos, futuro do trabalho. Mas como que é para você ter um emprego e uma empresa? Como que você vê isso nos dias de hoje? Será que não é aquela coisa, trabalho pra caramba, ainda vou ter uma outra empresa, né? As pessoas devem estar pensando isso, elas devem estar loucas, né? Achando que eu não faço nada, né? Das 9 às 18, eu vou ter que trabalhar da meia-noite às 6 da manhã, né? Mas como que é? Me fala. Então, Ana, eu acho que a primeira coisa é que no dias de hoje, a gente tem um emprego tradicional e ter também uma empresa ou trabalhar como autônomo é ter mais do que um papel profissional. Então, eu acho que é a questão de ter uma multicarreira, né? Quem é da geração Baby Boomer ou da geração X, como eu, viveu no mundo e cresceu no mundo onde a gente tinha que fazer escolhas. Ou você era advogado, ou você era fotógrafo. A gente não podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. E com a evolução disso, né, eu acho que o mundo hoje está muito mais aberto. As pessoas buscam propósito e buscam realização profissional. Então, poder escolher
né? Poder ser fotógrafo e advogado é uma realização muito grande, é libertador. Então, eu acho que isso é super importante, é uma tendência que veio para ficar. As pessoas, não só, elas ganham muito com isso, porque é uma forma de você aprender, de você se testar em outras habilidades também. É o ser profissional do futuro. Né? E eu acho que é legal, eu vou trazer aqui a gente fundou no ano passado o NEFT, o Núcleo de Estudos do Futuro do Trabalho. E lá a gente trazia encontros e falava sobre o que é o futuro do trabalho na prática, para o profissional e para a empresa. E quando a gente trouxe isso, quando a gente fundou isso, a gente fez, na verdade, o ano passado a gente fez um talk trazendo profissionais que eram multicarreiras para falar. Para a gente entender um pouquinho mais o que eles pensavam, como é que estavam vivendo, como era a monetização, e muitas ideias legais surgiram, né? E aí a gente trouxe eu vou contar alguns casos aqui, né? A gente trouxe uma advogada que era tributarista e uma opção, ela queria morar no interior. E ela conseguiu unir a profissão dela de ser tributarista com duas paixões, a yoga e os cachorros. Então, ela fez um contrato remoto com uma empresa, onde ela fazia todo o trabalho dela de advogada tributarista, e também, no final de semana, ela dava aula de yoga e era pet sitter. Por que não? Né? Porque aquilo ela conseguiu seguir um sonho dela, que era morar no interior e que era trabalhar de forma remota. E também se descobriu em outras coisas. Uma outra história legal foi uma arquiteta que ela se descobriu maquiadora. Ela fazia isso muito bem, tão bem que as pessoas começaram a convidar ela para fazer isso. E aí ela se deu tão bem que ela largou o escritório de arquitetura e foi trabalhar em camarins de desfile de moda. E essa foi uma opção dela. Ela começou a monetizar em cima disso. Uma outra pessoa que é super bacana, espero que ele esteja aí vendo a gente, a história dele é incrível. Ele é um cara de TI brilhante que passou por várias e várias áreas de negócio. Aí um dia ele cansou de tudo do mercado corporativo, abandonou tudo, vendeu o carro e abriu uma empresa. Só que ele faliu. E aí, quando ele faliu, ele falou, e agora? O que eu vou fazer? Ele se reergueu, fez uma escola de habilidades do futuro para crianças e está indo super bacana. Então, se descobriu como isso. Foi transformador para ele. Uma outra história foi um palhaço que era radialista. Então, a gente trouxe todas essas pessoas, né? Esse palhaço que ele trabalhava de palhaço, mas também virou radialista. Depois abriu uma empresa para qualidade de vida, para RHs. E estava rentabilizando com isso, né? E eu acho que o que é interessante sobre a cultura do é que esse profissional multicarreira, ele pode ter carreiras simultâneas ao mesmo tempo, como também carreiras que podem vir e mudar ao longo do tempo, conforme a paixão, a descoberta de uma habilidade, do propósito. Eu acho que, na verdade, o que você também está trazendo é um pouco da mudança do conceito de trabalho, né? Porque o conceito de trabalho que vem de longa data, né? Ele foi criado com aquela visão de que trabalho é pesado, é uma coisa que a gente precisa, até porque você ontem mesmo estava compartilhando com a gente, né, na Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, a gente já está na quarta, que o trabalho ele era manual, ele tinha esforço físico. Então, daí veio o trabalho e a gente foi vivendo isso, né, ao longo dos anos. E claro que isso está mudando. E a gente já está agora numa fase em que o trabalho ele tem uma outra conotação. Então, quando a gente fala, às vezes, se eu tenho que conciliar meu tempo, que eu vi que teve uma pergunta, como que eu concilio o meu tempo? Né? Às vezes, o que você vai fazer nesse novo trabalho é algo tão prazeroso que tem a ver tanto com o seu propósito, que ele se torna uma coisa leve, uma coisa que você percebe que você está
contribuindo para um mundo melhor, que você está fazendo algo que de fato você tem talento, né? Então é muito bacana quando você vê uma história como essa, que você pode ser um engenheiro e ser um fotógrafo ao mesmo tempo, e dá para ter renda nas duas coisas, né, Dani? Sem dúvida. E eu acho que existe um benefício muito grande para o profissional, né? Primeiro porque ele ganha muito tendo mais do que uma carreira. Você aumenta seu repertório, você aumenta a sua visão das coisas, suas habilidades, e ele se reinventa. Né? Ele vai abrindo novas portas, ele conhece novos caminhos vão se abrindo, e com certeza é muito mais rico um profissional que tem uma visão mais diversa. Né? Eu acho que isso aumenta muito a empregabilidade das pessoas e é o futuro do trabalho. Você precisa, primeiro, ser flexível, ter autodirecionamento, né? Porque você vai se autodirecionar para o que você quer. E também eu acho que ter autoconhecimento, né? Se descobrir, é muito legal isso, eu acho, né? Também tem E uma outra coisa que me passa, assim, olha, tem muita gente, né, que às vezes fica com aquela crença que ela só pode, que ela só consegue fazer uma coisa, né, porque está trabalhando muitos anos naquele mesmo emprego, e claro, exige uma dedicação, você tem uma carreira, e é super legal isso, né, faz parte também da sua jornada profissional. Mas quando você tem uma segunda carreira em paralelo, um segundo trabalho, você começa a ativar coisas dentro de você que você, às vezes, é como se você se lançasse a um novo desafio que você não tinha antes. E isso começa a te trazer melhora a sua autoestima, faz você acreditar que você pode outras coisas, e você perde um pouco daquele medo, né? E se eu perder meu emprego? E como que vai ser se depois que eu me aposentar, né? O que eu vou fazer? Eu sempre acostumada a trabalhar tantos anos, e aí de uma hora para outra eu vou parar, né? Se você fizer isso, e todo mundo pode fazer, né? Se você trabalhar dentro dessa cultura do você vai estar muito mais preparado para esse futuro trilhado por você, né? Não trilhado por outras pessoas. Isso que é o mais legal, né? A Andressa falando aí que ela tem dois trabalhos já, Andressa. Mas vamos... perfeito, né? E eu acho que assim, também, Ana, posso falar uma coisa que eu acho que é para a empresa ela ganha muito. A empresa, você imagina que ela tem, ela contratou uma pessoa para um cargo e ela tem, de repente, uma visão de uma pessoa que tem outras habilidades, que ela tem outras visões que podem contribuir. E a gente sabe que uma das habilidades é ser criativo, saber analisar muito bem uma situação. E com certeza, acho que se você tem outro repertório, se você conhece mais coisas, né? Conhece outros mercados, conhece outras visões, acho que a empresa ganha muito com isso, né? Verdade. Você sabe que visitando a TOTUS, eles têm um laboratório de inovação também. E lá nesse lugar trabalham várias pessoas de várias carreiras, né? Então, assim, enfermeira, gente que de tudo quanto é profissão, justamente para que cada um traga a sua visão. Então, isso que você falou tem tudo a ver, porque se você é engenheiro, sempre trabalhou naquela empresa, só sabe fazer aquilo, aprendeu lá dentro, cresceu com aquelas pessoas, de repente você tem uma carreira em paralelo, que seja de fotógrafo, de maquiadora, você vai ver o mundo por outras lentes e que vai ajudar você no dia a dia de trabalho. Então, a sua criatividade com certeza deve aumentar, né, Dani? Totalmente, acho que eu estou de total de acordo, Ana. E eu acho que existe eu acho que vale a gente falar aqui, uma outra coisa super bacana desse tipo de profissional é o mindset de crescimento, que é o seguinte, você não se limitar você acha que se você nascer daquele jeito, você vai ser sempre assim. Você não se desafia. E a Carol Dweck, que fala sobre isso no livro Mindset, ela trouxe uma nova realidade, da gente poder ultrapassar nossos limites
se desafiar e melhorar. Então a gente tem, sim, a gente sempre acha, ah, não, será que eu vou conseguir? E você se colocar essa meta e você conseguir, com certeza, como você falou, autoestima, você ganhar autoestima. E aí sim você consegue, né? Então é importante esse mindset de crescimento. O que a gente tem que ter, então, para ser um profissional multicarreira, na sua opinião? E eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem para a gente poder assumir novos riscos, né? Porque você está assumindo um risco, você ir aprender outras se desafiar em coisas que você que não é confortável para você. Você tem que sair da sua zona de conforto e você não pode ter medo de errar. Então, acho que isso a coragem, acho que é muito importante. A curiosidade de você descobrir novas coisas. E eu acho que tem gente que é muito curioso naturalmente, nasceu com vontade de aprender e olhar, ou tem um olhar diferente. E tem pessoas que não, mas a gente sempre tem um interesse por alguma coisa. E aí acho que a gente tem que perguntar o que eu gosto de fazer, o que eu sempre gostei de fazer. Às vezes é uma coisa tão boba. Vou dar um exemplo. A minha filha, ela gosta muito de cozinhar. E nessa época de quarentena, ela começou a fazer receitas diferentes da minha família. Então a gente pegou uma receita lá atrás de uns pãezinhos que minha avó fazia, pegou outras, um brownie diferente. E aí ela falou assim: ai, mãe, olha que legal, começou a anotar. Eu falei: por que você não faz um aplicativo? Né? A gente entrou no Glide, que é uma ferramenta super bacana do Google e ela fez em 1 minuto um Instagram com todas as receitas. E aí você fala assim, gente, que legal, é uma curiosidade. Ela tinha uma vontade, um interesse pequeno, mas eu fiz ajudei ela através desse interesse, ela desenvolveu uma outra habilidade que ela pôde desenvolver. Isso é muito legal. A gente tem que observar isso nos nossos filhos também. Como que a gente pode estimular a curiosidade? E eu tinha lido uma coisa que me deixou super, assim, encantada, que é como é que os professores eles podem estimular a curiosidade nos alunos, né? Nos alunos. E a gente também, como pais, como é que a gente estimula a curiosidade? E é uma coisa muito simples. É a gente mostrar interesse. Então, se alguém vem te mostrar alguma coisa, olha, mãe, essa caneta, olha, não sei o que, mostra interesse. Eu acho que isso é a gente fomentar a curiosidade e a pessoa pode ir atrás daquilo, né? Legal. Isso Acha? porque eles já nascem com esse mindset, né, que a gente está desenvolvendo, né? Os filhos já estão com esse mindset digital. Você viu quão rápido ela foi para colocar aquilo que ela faz de melhor no digital, e às vezes a gente quer fazer o perfeito, né? A gente quer fazer uma coisa assim super linda, maravilhosa, tem que estudar, tem que estar pronto, né? O que as pessoas vão falar? E na verdade a gente só precisa começar, né? Tava compartilhando com a Dani antes da gente entrar na live, né? Falei, Dani, a primeira vez que eu entrei na live, eu fiquei pensando, meu Deus, como que será que vai ser, né? Fazer uma live ao vivo, né? Eu com meu olhinho puxado, né? Vou ter que fazer maquiagem, passar perfume. Como é que vai ser esse negócio, né? E aí, poxa, saiu um monte de coisa errada, né? A internet caiu, foi aquela coisa. E quando eu terminei, eu parei para pensar e acho que meu maior aprendizado foi o seguinte: a gente precisa se auto-julgar menos para poder avançar. Então, a gente está nesse mundo que a gente tem que se permitir errar, mas não pode se permitir parar. Nós temos que continuar, a gente precisa fazer coisas novas, se lançar, né? Qual que é o prejuízo da gente fazer isso? Né? Só a gente medir, mas assim, tem tanta coisa boa que dá para a gente fazer. Começando pequeno, com pequenas atitudes, com pequenas coisas que vai mostrar novos caminhos para gente seguir e não aquela única jornada que a gente achava que a gente podia, né, Dani? Perfeito, perfeito, é verdade. E acho que assim, a gente tem que ter, acho que eu coloquei algumas outras coisas aqui, que é flexibilidade e resiliência também, porque a gente não pode ser afetado por contratempo, que é exatamente isso, ter menos autojulgamento, né?
E autoconhecimento, é saber que gosta de fazer. Eu acho que esses são as principais características de um profissional multicarreira. E me fala uma coisa, dá para monetizar nessa cultura do E, né? Quais são as oportunidades que a gente tem para ganhar dinheiro com com essa outra carreira, né? Porque acho que tá todo mundo querendo saber, e aí, mas eu consigo ganhar alguma coisa extra, né? Porque sempre é bom, né? A gente ter um dinheirinho a mais. Então, eu acho que é uma pergunta super bacana, porque isso é um pouquinho do que eu li num livro que se chama Arun, não, na verdade, o Sharing Economy, que o Arun Sudhudajaran, que é um professor eu acho que é de Stanford, é uma dessas grandes universidades, mas o que ele fala é o seguinte, existe a gente não está percebendo, mas existe um novo conceito de trabalho que vai nascendo com com as plataformas e com a economia colaborativa. Então, você imagina que você acordou naquele dia e aí você não tem um trabalho formal. E você precisa rentabilizar. O que você faz? Bom, você tem um carro na garagem, você pode alugar o seu carro por R$ 800 a semana, que até quando eu tinha feito a pesquisa. Você pode ser Uber e ganhar um dinheirinho extra ali no seu dia a dia. Você pode ser se você tem alguma habilidade, você pode dar aula no Superprof, que é uma plataforma super bacana, já tem um monte, mais de 350 mil usuários, e você pode dar uma aula lá. Você pode se cadastrar e fazer um contrato, ou se você é designer, fazer alguma coisa no Workana, ou no More Girls aí, que eu acho que eu acabei de ver, que a Marcinha mandou esses dias. Enfim, tem tantas plataformas novas que surgem a cada dia. E até eu acho que se alguém quiser depois receber um material super bacana que a gente fez, que foi uma newsletter do NEFT, falando de tudo isso que eu estou falando para vocês e também trazendo vários insights. E tem um infográfico que fala dos 150 aplicativos. Opa, 150 aplicativos para você rentabilizar e monetizar nessa era multifunção. E nesses 150 aplicativos, tem também, olha só, essa questão da gestão de ativos. Então, você pode ser um Airbnb, você pode fazer a gestão do seu espaço de estacionamento na sua casa, né? Você pode vender alguma coisa no Elo7. Enfim, tem diversas ideias que até acho que vale a pena falar aqui, das pessoas autônomos que estão se reinventando. Uma empresa de recreação de festas, ela perdeu quase todos os eventos que tinha planejado para abril e maio. E aí, o que ela fez? Ela precisava se reinventar. Ela um programa de recreação online, onde ela ajuda os pais, na hora que eles estão trabalhando, a fazer alguma atividade com as crianças, ou se tem alguma criança que faz aniversário nessa época de pandemia, ela junta outras crianças para fazer uma atividade junto. Eu vi uma ideia super bacana também de uma pintora que começou a mandar kits para as famílias, para eles fazerem junto as obras de arte. Enfim, gente, olha, uma coisa incrível do ser humano é que ele consegue se adaptar e consegue ser tão criativo. É por isso que a gente nunca vai ser igual às máquinas e elas nunca vão substituir a gente. Porque a gente consegue pensar em coisas que nunca ninguém foi pensado e que a gente não alimentou a inteligência artificial. Não é, Ana? Perfeito, perfeito mesmo, Dani. E fala um pouquinho do que é essa cultura do E, porque tem algumas pessoas que nunca ouviram falar nesse termo. Então, explica um pouquinho mais dessa cultura do E. Então, a questão da cultura do essa tendência que veio para ficar, né? Que a gente pode ser muito mais do que uma coisa, a gente pode ter mais do que um papel profissional, que pode ser de forma simultânea, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a minha experiência, eu consigo ter um trabalho numa agência, né, onde eu toco toda a frente de marketing digital, inovação na agência, e ao mesmo tempo eu fui buscar uma coisa que tinha tudo a ver com a minha história, que é o futuro do trabalho, que é flexibilidade.
Então, essa possibilidade... E aí, outras coisas, gente, durante isso, e assim, nesse período, outras coisas vão surgindo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de dar aula para criança numa escola de RPG. Não tinha mais ou menos a ver, mas é uma questão de você sempre ter um mindset de crescimento. Por quê? Porque você vai sempre à frente. Deixa eu me testar nisso. Eu preciso desenvolver essa habilidade que eu não tive ainda. Quantas coisas a gente acha que a gente não se conhece direito. E aí você se vê que você não sabe muito bem daquilo. E você precisa descobrir melhor. E aí você dá corda, dá atenção para aquilo, porque daquilo pode surgir uma grande possibilidade, né, da mudança da sua carreira. E uma dica super bacana, Ana, não sei como a gente está de tempo, mas Tem mais 20 minutos. tá, porque é uma dica super bacana que foi sugerida até no talk do NET, foi de uma pessoa que falou o seguinte: existe uma fórmula, e eu acho que até foi uma pergunta que eu consegui ver rapidinho, não vi todas as perguntas, mas que ela perguntou como administrar a carreira, como administrar essa multicarreiras, né? As multicarreiras. Existe uma técnica 30%, 30%, que é 70% do tempo, você deve dedicar para alguma coisa que te monetiza e 30% do tempo, alguma paixão ou alguma coisa que você está investindo. Então, eu acho que é legal você ter uma consciência de tempo, onde você consegue ter pelo menos essa consciência de como você vai fazer essa autogestão. Porque às vezes você corre o risco de não fazer nenhuma coisa nem outra, né? É verdade. E também porque, assim, às vezes as pessoas no trabalho, a gente tem vários desafios. E tem hora que você está super mega motivado, e às vezes, por uma questão até do seu próprio eu, você começa a se desmotivar com alguma situação. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não chegar lá e falar, vou jogar tudo para o alto e agora vou fazer só aquilo que eu gosto, né? Só aquilo que está dentro do meu propósito. Eu acho que a gente precisa sempre estar fazendo coisas com o pé no chão, né? Você tem que fazer... porque a gente precisa também de um trabalho que te rentabiliza, e aí a gente tem que ir criando novos caminhos para você poder ver se você consegue fazer as duas coisas juntas, se não consegue, e aí tomar as decisões que você acha que é mais adequada para você, né? Perfeito. Eu acho que tem uma coisa também interessante que vale a pena a gente contar aqui, que é o seguinte: esse é um momento muito complicado para todo mundo, né? Tá todo mundo preocupado, como eu disse, com o que vai ser do nosso trabalho. Muita gente está passando por assim, será que muita gente está passando por uma situação onde a renda foi diminuída, né? Então, as empresas estão pagando menos, né? As pessoas que trabalhavam como autônomos com certeza diminuíram bastante o quanto que eles estão recebendo, né, as oportunidades. Às vezes, por mais que você se inove, você não consegue cobrar e rentabilizar ainda. Então, é um desafio e a gente está passando por esse momento complicado. Pra vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, até a semana passada, mais de 4 milhões de pessoas entraram no seguro de desemprego. E o número aqui no Brasil vai ser muito mais avassalador. Os números vão ser mais complicados, né? E vão durar anos. E aí, como as pessoas devem fazer, né? Eu acho que a gente tem um número interessante de uma pesquisa da McKinsey que mostrou um pouquinho o perfil desse profissional que trabalha em plataforma e dessas pessoas que buscam, né, como um papel como multicarreiras. E aí eles trazem os seguintes números: 44% dessa força de trabalho é autônomo e 100% freelancer, ou seja, eles só se rentabilizam por essa plataforma, ou pela plataforma, por esse modelo. E mais 14% dessas pessoas gostariam de ter um trabalho tradicional, mas eles não tinham, então eles optaram pela plataforma. E aí outro número é 56%, ou seja, a maioria das pessoas utilizam a plataforma para complementar a renda, sendo que 16% vive apenas fazendo bicos.
Então, esses são os números legais da gente analisar dos Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil deve ser um pouco diferente esses números, mas esses perfis eu acho que se encaixam também, porque a gente tem hoje os millennials e muita gente que prefere independência, flexibilidade e como os millennials, por exemplo, e eles não querem ter vínculo de muito tempo com a empresa. Essas pessoas, elas buscam ser autônomos. E essa vai ser uma realidade bem comum, Cada vez mais. né? Cada E vez outra maior. coisa... Oi, desculpa. Não, vai ser uma realidade cada vez maior, né, Dani? Sim. Mas sabe o que é legal disso tudo? É a gente ver, né, casos de como que os brasileiros são rápidos também nessa coisa de tenho que mudar, então vamos lá, né, arregaça a manga e vou em frente. E eu vejo isso em vários níveis, né? Eu acho que é muito inerente à pessoa. E nem tanto até a classe social, aquilo que você teve de oportunidade de estudar e tudo mais, mas é o quanto que você vai atrás e percebe o que está acontecendo, né? A minha faxineira que trabalhava comigo, que estava fazendo trabalho para mim no Airbnb, né? Que o Airbnb agora está parado, né? A gente teve que reposicionar e alugar o apartamento, mas assim, eu liguei para ela hoje, que a gente estava ajudando ela de uma certa maneira. E ela começou a fazer máscara. Ela nunca tinha costurado na vida dela. Né? E aí ela conversou com a cunhada, a irmã dela, e aí as duas começaram a fazer máscara. E esses dias eu liguei para ela lá, eu tô cheia de pedido, eu tô trabalhando pra caramba, Ana. Então, assim, poxa, ela mudou a carreira dela, né? Fez uma mudança de carreira, tanto que hoje eu falei com ela que a gente estava precisando de uma pessoa no escritório. Ela disse assim, não, Ana, continuar fazendo máscara e dê essa oportunidade para outras pessoas que estão precisando. E olha que bacana isso, sabe? Eu achei super legal esse mindset de solidariedade, esse mindset de eu posso me reinventar e fazer outra coisa durante esse período. E todo mundo pode. O que é legal, assim, a gente sempre ter esse termômetro do que as pessoas precisam e o que eu posso ajudar, né? O que eu tenho que eu posso ajudar. E muitas vezes as pessoas, você pode ajudar e ainda você ganha por isso. E isso tem tudo a ver com propósito, né, Dani? Eu acho que eu escutei uma vez uma coisa que eu achei bem bacana. Vale a pena eu falar aqui, que é o seguinte, quando você pensa no que você precisa fazer, não é o que eu quero fazer, mas onde eu posso ser útil, né? Onde eu posso servir. Eu acho que isso muda todo eu acho que às vezes você tem uma habilidade que você consegue servir, sim, mas eu acho que é o contrário, a gente não é o centro do mundo, é o como a gente pode servir ao mundo. Isso faz, porque no final, essa vontade, né? Acho que o que você faz para o mundo acaba te satisfazendo muito mais. Às vezes uma pessoa que trabalha com moda, ela tem essa sensibilidade, ela pode ajudar os outros a aumentarem a autoestima, porque ela faz tão bem alguma coisa que ela que ela tem uma facilidade de fazer isso, né? Então, acho que essa é uma boa pergunta para a gente pensar onde eu posso ajudar, em que eu posso ser útil, né? Acho que é uma coisa bacana também para Legal. o multicarreira. E aí, eu vou te perguntar agora, como você acha que as pessoas podem se preparar, Ana, para esse mundo e para essa carreira multicarreiras? Eu acho que assim, olha, ontem a Cris, né, no nosso treinamento online, ela que é especialista em inteligência emocional, uma das coisas que ela falou que a gente precisa querer. Então, a primeira coisa é a gente realmente ver que é possível, mas a gente tem que querer, né? A gente tem que querer seguir essa carreira e essa carreira multifunção, de saber que eu posso fazer uma coisa e outra coisa muito bem feita, né? A segunda coisa é você saber quem você é, que também tem a ver com inteligência emocional.
o seu autoconhecimento, né? Se você não sabe, não reconhece quais são as competências e talentos que você tem, o que você gosta de fazer, o que você faz bem feito, né? O que que você pode, onde é que você pode contribuir para um mundo melhor, o que as pessoas podem valorizar daquilo que você tem, que é o nosso propósito, na verdade. Se a gente escolher fazer mais alguma coisa, a gente vai ficar cansado, né? Porque é isso, poxa, vou fazer mais uma coisa que não tem nada a ver comigo, é mais um trabalho, mais uma carga para eu carregar, quer dizer, você vai ficar com aquela história trabalho de dia e trabalho de noite. Não pode ser assim. A segunda carreira, né, assim como a primeira, a gente tem que fazer de uma maneira que seja gostosa, seja leve, divertida, né? Que a gente consiga compartilhar aquilo que a gente tem de melhor, que está dentro do nosso ser. Então, esse autoconhecimento é super importante. A terceira coisa é ter coragem, né? E coragem é agir com o coração, é ter muita coragem, porque a gente vai errar. E errar é muito legal, porque a gente aprende. E tudo bem, né? Tudo bem, porque eu estou fazendo pela primeira vez e a gente precisa ir aprendendo e aprendendo e a gente vai melhorando. E tem uma coisa, né, Dani, que a gente falou que é legal, que quando a gente começa, parece que o universo se abre e a gente abre possibilidades, a gente se conecta com pessoas, né? É que nem eu e você, a gente se conectou com esse tema futuro do trabalho que a gente adora, que a gente gosta muito, né, Dani? Quando a gente se encontra, a gente fala horas e não vê o horário passar. E é por isso, porque quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, o tempo ele some, né? Então é bem legal. Eu acho que se a gente entender que a gente quer e a gente pode, sim, fazer mais de uma coisa, que a gente não foi provido só de um talento, mas de vários talentos, né? De várias coisas que a gente faz muito bem, vai ser bem interessante. Estão me pedindo aqui para eu falar um pouquinho da BeFuture, mais um pouquinho mais, mas assim, a BeFuture é isso mesmo. A gente prepara e compartilha com as pessoas para que elas estejam prontas para esse futuro, né? O futuro, ele é hoje, ele já está acontecendo, mas tem muita gente que tem medo do futuro, né? Medo do que vai acontecer. E aí a gente está aqui para isso, para trazer experiências de aprendizagem, porque nós também não sabemos tudo, a gente está aprendendo com todo mundo. Ontem a gente teve um grupo super legal no Zoom fazendo o nosso treinamento. E a gente aprendeu, foi a primeira vez que a gente fez esse treinamento com tanta gente. E é assim, a gente faz a primeira vez, e aí a gente vai. A Rosana está falando que a BeFuture cuida da gente, porque a gente tem isso mesmo, a gente entende que o mundo digital ele é humano e que a gente precisa cuidar das pessoas para que elas despertem nelas esse talento, essa curiosidade e essa vontade de fazer um mundo melhor, de acreditar que a gente pode, sim, passar por esse mundo e deixar um legado super bacana. Então, já estou até aproveitando aqui para ir fazendo a minha despedida, porque depois eu vou dar a palavra para a Dani, né? Daqui a pouquinho a gente termina. Mas eu queria já agradecendo, Dani, assim, por você ter compartilhado um tema super legal. Eu queria ter ficado aqui um tempão falando com você sabe disso. E dizer que assim, é muito bom ter você na nossa jornada, Trabalhos Flexíveis, que fez vários trabalhos com a gente. A gente tem a Hands on the Future, que é uma iniciativa que nós fizemos com umas 400 pessoas, passaram no nosso treinamento, né, Dani? E a gente foi para o Brasil todo, vários lugares do Brasil, foi muito legal, levando esse negócio que é assim, uma coisa que tem na BeFuture, a gente ensina as pessoas a praticarem o conhecimento. E porque conhecimento sem prática não tem valor. Então, não é você saber o que é, por exemplo, o que é líder. Não, é como você põe em prática ser o melhor líder. É como você põe em prática ter esse mindset novo. É como você coloca em prática todo esse ser humano que você tem dentro de você
e que você pode compartilhar com o mundo. Então, essa mensagem que eu queria deixar para todo mundo, e vou deixar a última mensagem, a última palavra para a Dani. Obrigada, Dani! Pode falar você. Olha, é difícil, né? Com esse sua despedida e suas palavras finais, você é muito inspiradora. A BeFuture é muito inspiradora. A gente aprendeu muito com vocês. E são pessoas com realmente que se identificaram, né? Encontraram um propósito, porque fazem isso tão bem que parece que não é nem desse mundo, né? Isso tudo, esse conhecimento que a gente pode trocar aqui e aprender de vocês, né? Você, a Ana, desculpa, você, a Val, a Vera, a gente vai aprendendo. Uma coisa só que eu queria complementar e acho que deixar só para a gente pensar aqui, que é o seguinte. Aprender, gente, é você se descobrir, é você descobrir a vida. É tão bom quando você aprende alguma coisa, você se sente tão feliz. Então, eu convido vocês a aprender, a ir em busca de aprendizado, porque a gente realmente, quando a gente aprende, parece que você vive, que você revive, né? Então, se a gente, acho que aprendizado para mim é viver. Então, eu acho que isso é que isso que vale a pena. E espero que vocês tenham gostado. Eu acho que, Ana, se alguém tiver interesse em receber esse material da Neft, é super bacana. Tem mais de 150 aplicativos que ajudam você a rentabilizar. A gente compartilha nos nossos Instagram, Dani. Depois eu coloco lá o teu Instagram e aí eles podem seguir a gente e pedir pelo Instagram, de repente, né? Isso. E queria agradecer por todo mundo. Desculpa que eu entrei, você viu, né? Minha primeira live. Então, na hora que eu entrei, deu errado. Mas agora deu tudo certo. Ô, Dani, como a gente tem últimos minutinhos, eu queria falar que eu tenho várias carreiras agora nessa quarentena, né? Porque eu ando limpando muito a casa, então eu tenho serviços domésticos, se alguém precisar, pode falar comigo. Culinária, gente, eu tô cada vez melhor, vou virar chefe de cozinha quando terminar a quarentena. Tô fazendo treinamento online, né? Tivemos que nos reinventar. Estou fazendo coaching online, estou coaching de carreira online. Eu já fazia online, mas agora estou fazendo só online, né? Enfim, a gente está fazendo várias coisas. A gente deve lançar um treinamento agora numa plataforma. A Suelen aqui está falando que ela cozinha, eu sei. Então tem muita gente minha mãe! que tem talentos. Só tô com saudade, né? Enfim, se a gente olhar só um pouquinho pra gente, a gente vai ver que a gente tem muito talento, que a gente faz muita coisa bem feita e que a gente tem sim que passar por esse mundo compartilhando com as pessoas, ajudando, ensinando, aprendendo, enfim, evoluindo, né? A Silvinha também está com a gente. Obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui investindo o tempo de vocês, que é tão precioso, comigo e com a Dani. Dani, um beijo enorme no teu coração. Você também, todo mundo que participou da nossa live. Obrigada! Tchau, tchau, gente!